Você quer aprender a produzir fertilizantes formulados a partir de fertilizantes minerais simples? Eu sou a professora Laís Vilela, professora de Ciência do Solo da Universidade Federal de São Carlos, e vou te ajudar a proceder a esses cálculos. Imagine-se na seguinte situação: você tem alguns fertilizantes simples na propriedade e gostaria de aproveitá-los junto com outros fertilizantes, produzindo então um fertilizante formulado. Para que você aprenda a fazer esse cálculo, nós vamos utilizar como exemplo nessa aula um formulado desejado com a composição de 4-14-8, que significa isso: 4% de nitrogênio, 14% de P2O5 e 8% de K2O. Considerando essas informações, o primeiro passo é escolher as fontes disponíveis e verificar a compatibilidade entre elas. Então vamos dar aqui como exemplo o sulfato de amônio para fornecimento de nitrogênio, para fornecimento de potássio, o cloreto de potássio, e para fornecimento de fósforo, o superfosfato simples. O segundo passo, então, depois de verificar a compatibilidade, é calcular a concentração de cada nutriente em uma tonelada, que é exatamente a quantidade de formulado que eu desejo produzir. Nesse caso, então, se eu tenho a cada 100 quilos exatamente esta constituição, para uma tonelada ou 1000 quilos, eu terei 10 vezes a mais do que essa constituição. Nesse caso, então, nós teremos 80 quilos de K2O, 140 quilos de P2O5, e 40 quilos de nitrogênio. Essa é a constituição final dentro de uma tonelada que nós necessitamos. O terceiro passo agora é verificar a quantidade necessária de cada fonte. Veja, se eu preciso fornecer 40 quilos de nitrogênio nesta tonelada, é simplesmente fazer uma regra de 3. Então, se a cada 100 quilos de sulfato de amônio eu tenho 20 quilos de nitrogênio, para obter 40 quilos de nitrogênio, quanto eu vou precisar de sulfato de amônio? Realizando aqui esse cálculo, vocês vão perceber que o resultado final é de 200 quilos de sulfato de amônio em uma tonelada, cada tonelada de fertilizante formulado. Vou proceder o mesmo cálculo para a fonte seguinte. No caso do superfosfato simples, eu tenho 18% de P2O5. Eu necessito de 140 quilos de P2O5 nesse formulado. Então, o mesmo cálculo. Se a cada 100 quilos de super simples eu tenho 18 quilos de P2O5, quanto de super simples eu vou precisar para atingir 140 quilos? Efetuando aqui esse cálculo, vocês verão que serão necessários 778 quilos de P2O5, de super simples. Cloreto de potássio com 58% de K2O. Nós faremos o mesmo cálculo. A cada 100 kg de cloreto de potássio, tenho 58 kg de K2O. Para que eu tenha 80 kg de K2O, quanto de cloreto de potássio eu vou necessitar? Efetuando o cálculo, então, de 80 vezes 100 dividido por 58, eu tenho, então, que precisarei, a cada tonelada desse fertilizante formulado, de 138 quilos de cloreto de potássio. Então, revisando, preciso de 200 kg de sulfato de amônio, 778 de super simples e 138 kg de cloreto de potássio. O quarto passo é conferir o somatório desses cálculos que nós fizemos. Então, relembrando, 200 kg de sulfato de amônio mais 778 kg do super simples mais 138 kg do cloreto de potássio. Somando isso aqui tudo, nós teremos então o resultado final de 1.116 quilos de formulado. Então aqui nós percebemos que temos um problema, porque a nossa intenção é fazer exatamente uma tonelada, 1.000 quilos, mas nós estamos passando aqui 116 quilos desse formulado, ou seja, nós precisamos retornar e trocar alguma dessas fontes por alguma outra fonte mais concentrada. Se nós observarmos aqui, aquela fonte que tem menor concentração de algum dos nutrientes é exatamente o super simples, com apenas 18%. Uma opção seria, então, pegar esse super simples e substituir pelo super triplo, que tem 41% de P2O5. Uma outra opção seria também substituir o sulfato de amônio pela ureia, que tem de 44 a 46% de nitrogênio. Entretanto, a gente perderia também um pouco do fornecimento do enxofre proveniente do sulfato.
Então, algo a ser considerado é se a sua cultura necessita ou não desse enxofre adicional fornecido pelo sulfato de amônio. Mas vamos pegar como exemplo aqui a substituição do super simples pelo super triplo. Nesse caso aqui, então, nós teríamos o seguinte ajuste. Vamos pegar como exemplo aqui, então, a substituição do super simples pelo super triplo. Nesse caso, nós teríamos, então, o seguinte ajuste. Relembrando que nós precisamos de 140 kg de P2A5. No super triplo, a cada 100 kg de fertilizante, eu tenho 41 kg de P2A5. Para atingir, então, a marca de 140 kg desse P2A5, quanto eu necessitarei do super triplo? Efetuando esse cálculo aqui, 140 vezes 100 dividido por 41, eu tenho o resultado de 342 quilos do super triplo. Somando então 342 mais 200 do sulfato de amônio mais 138 do cloreto de potássio, eu terei aqui um resultado final de 680 quilos desses fertilizantes simples dentro de uma tonelada. Aí você pode me perguntar o seguinte, estão faltando então alguns quilos aí para se atingir os 1.000 quilos. O que eu faço com essa diferença entre 1.000 e 680? A primeira opção seria adicionar material de carga no seu fertilizante. Segundo a Instrução Normativa número 39 de 2018, estão alguns materiais que são autorizados pela legislação a serem utilizados como carga, como por exemplo o calcário granulado, a pirofilita, o caulim, a vermiculita, a granilha e diversas fontes de tortas e farelos de origem vegetal. Entretanto, essa não é a melhor opção. A melhor opção de todas seria tentar fazer um equilíbrio entre as fontes, por exemplo, de super triplo e super simples, para que a gente aumente um pouco esse volume do formulado, alcançando o mais próximo possível de 1 tonelada, exigindo assim quantidades menores de material de carga. Então você poderia fornecer o fósforo uma parte pelo super triplo e a outra parte pelo super simples. Seria uma forma então de reduzir essa diferença aqui, colocar menos material de carga nesse formulado. Bom, o que eu mostrei para vocês agora é um método convencional para que vocês entendam de onde vieram esses cálculos e quais são as informações necessárias. Vamos agora fazer a mesma coisa, os mesmos cálculos, só que pelo método rápido, utilizando exatamente essa fórmula, onde nós temos a porcentagem do nutriente na fórmula, dividido pela porcentagem do nutriente no fertilizante, vezes a quantidade final que eu desejo, que nesse caso são 1.000 quilos. Então, começando com o sulfato de amônio, 4 dividido por 20 vezes 1.000. Nós teremos aqui então o resultado final de 200 kg de sulfato de amônio nesse formulado. Exatamente o mesmo cálculo obtido lá no método convencional. Aqui no super triplo eu teria então 14 dividido por 41 vezes 1.000. Eu chegaria então aqui a 342. Para o cloreto de potássio, o mesmo cálculo. 8 dividido por 58 vezes 1.000. Efetuando esses cálculos, eu chegaria exatamente no mesmo valor de 138 quilos de cloreto de potássio dentro desse formulado. Viu só como é fácil calcular um fertilizante formulado a partir de cálculos extremamente simples? Dessa forma, você consegue produzir fertilizantes personalizados de acordo com a sua realidade dentro da propriedade, sempre que necessário. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre adubação de culturas, não se esqueça de acessar o nosso site portalgeps.com.br